Concorra uma camiseta oficial do seu time do coração todos os meses. É simples, baixe o app Onde Ir Cidades e cadastre-se. É grátis. App Onde Ir Cidades, disponível para iOS e Android. Link na descrição. Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe e ilumine essa sexta-feira, sextou, né? E chegamos próximo ao Jogo do Verdão. Muita coisa acontecendo nos bastidores do Palmeiras, mas também temos que falar os treinamentos do Palmeiras, como o Palmeiras está se preparando para pegar o Novo Horizontino. Não adianta a gente ficar só no que está acontecendo ao redor e a gente esquecer o que está acontecendo dentro dos gramados, né? Scarpa, lógico que é a maior preocupação do palmeirense, não acho que isso vai muito a fundo. Depois desse vídeo eu vou deixar uma matéria que eu assisti ontem, que eu acho que foi a mais esclarecedora de todas, tá? Quem puder assistir, continue conosco aí no final desse vídeo. E eu peço para vocês instalarem o aplicativo Onde Ir Cidade, que está aqui embaixo, ó. É só você clicar nas descrições, vai ter lá. Vai ter o número do telefone do Rodrigo para você comprar camiseta mais barato, R$130, qualquer camiseta do Brasil inteiro, do mundo e do universo inteiro. Camisetas de outros planetas também temos lá, tá bom? E temos também cadeiras do Palmeiras, onde você encontra o Fernando ou a mim. Vocês procuram o telefone lá de quem vocês querem comprar. Lembrando que só temos 3, tá? Apenas 3. Então corram, senão vocês vão ficar sem um pedaço do jardim suspenso. Essa matéria sobre o Roger, que ensaiou o Moisés, eu achei interessante. Fala aqui sobre o primeiro time do Palmeiras. Não houve novidade entre os atletas que formaram a equipe principal na primeira parte do treino. Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, William e Borja. O Verdão deve enfrentar o Novo Horizontino às 7 horas da noite nesse sábado, que é amanhã, né? Por isso que eu acho que nós temos que focar também dentro de campo, não só no Scarpa. Na parte final da atividade, Felipe Melo deixou os gramados para realizar atividades na parte interna. Roger colocou Moisés em seu lugar. Os reservas do coletivo foram Daniel Fusato, Emerson Santos, Edu Dracena, Luan, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Tietê, Moisés, Gustavo Scarpa, Keno e Guerra. Fernando Praz, Pedrão, Juninho e Johan Fernando Papagaio entraram nas vagas de Fusato, Luan, Dracena, Moisés, Keno, Guerra no fim. Então eu acho bacana essa mudança que o Roger está dando, a oportunidade que ele está dando para os outros jogadores. Acho bem interessante e bacana isso daí, né? Mostra que ele está querendo dar oportunidade para todos. O Fernando Praz já foi titular, o Everton já foi titular, e assim ele está rodando a equipe e a gente está percebendo que está dando muito certo, colocando a molecada da base para jogar. Isso é o mais importante para mim, porque é dali que nós vamos ter os frutos futuros, né? Aqui está falando também, os atletas que estão em recuperação de lesão são Daverson, Jean, Mike e Arthur e Michel Bastos. Michel Bastos, eu tenho as minhas contradições em relação a essas lesões dele, mas deixa quieto. Outra reportagem eu acho legal, nossos comentários é sobre isso aqui. Bolso cheio. Palmeiras tem maior média de arrecadação com bilheteria de 2018. Embalada pelo ótimo desempenho do Palmeiras no ano, a torcida alviverde tem feito a sua parte e comparecido em bom número na arquibancada, ajudando bastante o clube também em termos financeiros. A prova disso é que o Verdão lidera a média de público em 2018, assim como está no topo do ranking na média de arrecadação com bilheteria neste começo de temporada. Bacana isso, sinal que a torcida tá com o time. A torcida cobra, mas a torcida é apaixonada, que ela pode cobrar também em alguns aspectos, porque ela paga sócio-avante, compra camiseta, ela assina a Premier, ela vai nos jogos. Então, cara, eu acho que o direito também é nós cobrarmos, né? Cobrar com inteligência, cobrar com sabedoria, mas temos que cobrar. Outro assunto que eu acho bacana nós comentarmos, Palmeiras deixa staff de Scarpa se resolver com o Fluminense. Essa daqui eu não li, eu vou ler com vocês, tá? O Palmeiras está
seguro com relação à situação do Gustavo Scarpa e não deve se meter com o Fluminense. Na última quarta-feira, a liminar que garantia a rescisão contratual do meia com o clube carioca foi derrubada, mas o staff do jogador acredita que a decisão será revertida. Então, eu acho que nós temos que deixar na mão da justiça do Palmeiras, nos advogados que vão dar o suporte ideal pro atleta Gustavo Scarpa, para nós termos um futuro e um desenrolar diferente, e a virada de mesa vai ser do Palmeiras, não vai ser do Fluminense dessa vez. Pobre Fluminense, o mesmo que perdeu ontem, e mostra, esse sim está se apequenando a cada ano que passa no futebol brasileiro, né? O departamento jurídico do Palmeiras se vê protegido pelo termo de acordo assinado em janeiro, nos quais os empresários se comprometeram a bancar qualquer valor. Gente, não é assim que funciona. Ontem eu estava ouvindo a Transamérica e tinha um advogado que já defendeu uma causa de um clube nos moldes bem parecidos a esse, e ele falou o seguinte: quando o clube assina esse termo que está dizendo aí, ele assina, beleza, isso daí ia dar até um certo respaldo ao clube, mas não é assim que funciona. O que vai acontecer? Se realmente o Fluminense ganhar, o Palmeiras tem que pagar, e depois que ele pagar, ele vai atrás do empresário. Ele paga primeiro, porque a justiça vai em cima do clube, não vai em cima do empresário. Palmeiras paga e depois vai querer o ressarcimento do empresário. É assim que funcionam as coisas. Pelo menos é o que eu entendi, e realmente foi muito esclarecedor o advogado ontem na Rádio Transamérica. Essa cláusula, no entanto, não será utilizada, ao menos a princípio, porque os advogados do Scarpa afirmaram ao Palmeiras que apostam em vitória judicial. Apesar da queda da liminar, a ação impetrada em dezembro terá trâmite normal na 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, é isso aí que acontece. Nós temos os respaldos da justiça do Palmeiras, dos advogados do Palmeiras, e eles vão lutar pelo dele. Então, gente, eu acho que isso daí é eles que tem que se resolver, e a gente tem que focar nas quartas de final, porque isso daí tira um pouco o brilho da quarta de final, e já a gente acaba esquecendo do que realmente está acontecendo, né? Esquecendo a tática e a técnica que o Roger vai utilizar, quais são as formações que ele vai utilizar, qual é a escalação, quais são os jogadores preparados, né? Qual vai ser o banco de reserva. Eu acho que nós temos que focar nisso, porque nós estamos nas vésperas de uma decisão. Então, vamos focar nisso daí, vamos ficar fechado com o time e vamos deixar esse imbróglio aí para a justiça, né? Tenho certeza que o Palmeiras está muito bem amparado por trás de tudo isso daí. Não é fácil, nós sabemos, mas tem todo um trâmite. Lembrando que eu acho que isso daí tá me cheirando muito mal, mas não cabe a nós julgarmos, né? Tem algo muito nebuloso por trás de tudo isso daí. Não sei se vocês concordam comigo. Se vocês concordam, eu quero que vocês comentem agora, aqui, tá bom? Comentem agora. Depois desse vídeo vai ficar uma outra entrevista rapidinha de algumas pessoas que trabalham na área de uma emissora que eu não vou falar o nome. Até tampei o logo dela lá, se vocês quiserem falar sobre essa emissora. Não vou falar, mas eu achei interessante, porque eu tento sempre trazer coisas interessantes pra gente ficar o mais informado possível, tá bom? Lembrando que nós temos camiseta para vender, não esqueçam, procurem o Digão, ele faz preço tranquilo, um preço bacana que dá para dividir, tá bom? Dá para pagar no cartão, então procurem ele. Lembrando que nós temos um Onde Ir Cidade, eu peço encarecidamente para você instalar no seu celular Onde Ir Cidade, tá bom? Um abraço a todos. 7 horas nós temos um encontro marcado na live, onde você que vai falar, eu pouco vou falar aqui. Eu sou só um instrumento para soltar, para você desabafar. Tamo junto, fiquem com o programa de ontem, que eu achei interessante, que eu não vou falar o nome, mas eu acho interessante vocês assistirem para nós ficarmos informados. Um abraço a todos. Atendido também pelo São Paulo, Corinthians e Palmeiras pretendiam esse jogador no início do ano. O Palmeiras acabou o contratando e hoje um balde de água fria para Gustavo Scarpa. Com o balde junto, hein? Hã? Veio a água e o balde junto. A água e o balde, liminar
que liberou a ida do Gustavo Scarpa do Fluminense para o Palmeiras, foi derrubada pela Justiça. A liminar que rescindiu o contrato do meia Gustavo Scarpa com o Fluminense, concedida em 11 de janeiro desse ano, foi derrubada pela Justiça em julgamento realizado nesta quinta-feira no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O Clube das Laranjeiras conseguiu uma vitória por 5-4 e voltou a ter direitos sobre o jogador. O atleta ainda pode recorrer da decisão ao TST. No processo, o Scarpa pediu a rescisão unilateral do seu contrato com o Fluminense, pagamento de valores atrasados e uma compensação referente ao que teria por receber até o fim do seu vínculo, até 2020, um valor que ultrapassava os 9 milhões de reais. Mauro César Pereira, o que será do Gustavo Scarpa? Isso significa, em tese, que o Fluminense pode, por exemplo, exigir a representação do atleta, né? O Fluminense ainda não decidiu efetivamente o que vai fazer, né? Não decidiu. O Fluminense até emitiu uma nota que não traz muitas informações, dizendo só que vai lutar pelos seus interesses até o final, que já se sabia, até óbvio, que eu apurei, que o Fluminense agora vai discutir internamente para ver quais são os próximos passos. Conversei com uma pessoa que não é do clube, mas que foi do clube, que entende do assunto, e ela falou, olha, é possível que o Fluminense adote uma estratégia de, a partir daí, buscar até uma eventual negociação. É bom lembrar que, embora o Palmeiras diga que há uma cláusula contratual que o livra desse imbróglio, né? Ou seja, é problema do Scarpa com o Fluminense. É provável que pessoas do Palmeiras digam isso nos próximos dias, se essa coisa se arrastar, como deve acontecer. Segundo os advogados que nós ouvimos, inclusive o João Quiminazo aqui no programa, esse tipo de cláusula não tem valor legal. Existe uma lei, e a lei diz que o clube que contrata o jogador nessas condições, ele vira, como eles chamam, o devedor solidário, né? Ou seja, o devedor deixa de ficar solitário e ganha um devedor solidário. Ou seja, um sócio na dívida, porque assinou um contrato com um atleta que tinha uma situação provisória, né? Uma situação ainda não definida. Isso era uma bomba relógio que estava na cara que ela ia estourar. É bom lembrar, inclusive, que os empresários do Scarpa, né, a empresa que o agencia, é a mesma do Zeca, coincidência ou não. E o Zeca é o jogador que esteve para ir para o Flamengo, pintou depois o Girona da Espanha, essa semana o Corinthians, e todo mundo recuando e desistindo. E foi aqui no programa, no começo da semana, na terça-feira, que o presidente do Santos ainda fez uma revelação assustadora para quem eventualmente tem interesse no jogador, né? Que a multa não é, segundo ele, de 50 milhões, mas de 150 milhões. No lugar dele, Mauro, eu torceria para alguém ficar. Opa, que 150? Fique. Que fique. E aí tem um detalhe que é importante também, eu estou me baseando naquilo que nós conversamos com os advogados, aqui no ar e fora do ar, que é o raciocínio lógico. Se o clube, pela lei, vira devedor solidário, o que pode fazer aquele clube que briga na justiça e que eventualmente recupera os seus direitos? No caso, o Fluminense. Ele cobra do Scarpa ou ele cobra de quem assinou um contrato com ele? Quem, em tese, tem mais dinheiro para pagar uma multa que a justiça determine, ou a multa de cláusula, de rescisão da cláusula, seria o clube, claro, movimenta mais jogador, em tese, mais dinheiro do que um jogador, seu empresário, seu agente. Então, essa é uma história que deve se arrastar. Delicada a situação, claro que o Fluminense vai ficar lutando por isso, até chegar no Tribunal Superior do Trabalho, quanto tempo isso vai levar, e o atleta joga ou não joga, ou amanhã caçam essa liminar, aí vem o outro, caça novamente. Liminar é uma medida provisória, né? Na história do futebol brasileiro é muito comum aquela coisa de liminar para o cara jogar domingo, né? Sexta-noite o juiz vai lá em casa de roupão e assina lá o papel e dá uma liminar, aí o cara que estava suspenso ganhava condição de jogo. Isso aconteceu inúmeras vezes em jogos no futebol brasileiro, durante um bom tempo. Mas por que funcionava ali? Porque era um papel, um documento provisório, mas que solucionava o problema imediato, que era o jogo que aconteceria naquele dia ou no dia seguinte. Aqui nós estamos falando de um jogo para o Scarpa jogar, isso é uma situação definitiva. Ele está no Palmeiras, quer jogar no Palmeiras. Vai o Palmeiras fazer um acordo com o Fluminense? O que se noticiou é que o Scarpa foi bem remunerado pelo Palmeiras quando da assinatura do contrato. Agora vai fazer um acordo também com o Fluminense. Não sei se os clubes vão se falar, quer dizer, aí o Fluminense vai analisar de que maneira vai agir, o Palmeiras evidentemente também vai ficar preparado esperando, mas é uma situação que... O Scarpa não pode mais utilizar as dependências do Palmeiras?
Isso eu não sei te falar, mas eu imagino que... Não, ele, na verdade, acho que assim, posso o Fluminense jogar, né? Pode exigir a representação dele. Hoje, acho que o Scarpa, depois, inclusive, do anúncio e tudo, postou nas redes sociais dele. Se a gente encontrar, até seria legal, né? Colocar, acho que no Instagram do Gustavo Scarpa, ele colocou imagens dele no vestiário, dando risada e tudo mais, mas a questão é que é uma decisão judicial, né? E aí ele... Enfim, não é que o Palmeiras, evidentemente, não o impede de entrar no seu espaço. Agora, o Fluminense pode exigir a apresentação dele. E aí... E que mostra como essas questões são difíceis, não são assim tão claras, então não dá para ninguém achar que está com a causa ganha, porque no TRT foi 5-4. No julgamento desse 5-4. 5 votos a favor, no caso do Flu, e 4 contra. Poderia ser o contrário. Então não dá para sair dizendo vai dar tudo certo, nem um lado, nem outro. Né? Então, vamos ver qual é a postura do Flu e qual é o tipo de acordo. O Palmeiras é o seguinte, o Palmeiras, por mais que tenha, está lá escrito, ou dito que, não, estamos juntos aqui, não, o problema é deles, eles vão resolver e tal. O Palmeiras faz parte da causa porque está utilizando o jogador. Né? E isso não adianta. Algumas cláusulas em contrato não basta escrever, ela tem que ter um apoio jurídico fora do contrato. Né? Algumas têm, o contrato basta para você fazer um acordo. E outras, elas ferem bases jurídicas que podem ser levadas aí para os tribunais, e é o que foi feito. Então não é assim só, alguém vai pagar, alguém não, você. Então o Palmeiras tem uma questão boa para o jurídico resolver também. Agora, acho que o Mauro tocou num ponto importantíssimo, que é essa empresa, né? A empresa que é responsável por negociar o Gustavo Scarpa, porque o empresaria, essa OTB, que é a mesma do Zeca e que... Empresário Bruno Paiva, né? Bruno Paiva e Marcelo... Robalim? Não, Goldfarb. Eu não sei exatamente o nome, a gente... apura, mas o fato é que é uma empresa que parece também não se preocupar muito com essa eventualidade dos seus jogadores ficarem sem atuar, porque o Zeca já não está atuando há um bom tempo, né? Sim. Ele já perdeu um bom tempo de uma... Marcelo Goldfarb. Então, assim, são 2 jogadores, o Scarpa ainda perdeu pouca coisa, né? Porque estava jogando pelo Palmeiras normalmente, mas o Zeca já vem há um bom tempo sem jogar e a gente não sabe quando que esse imbróglio vai se resolver. Aparentemente o Scarpa, acho que isso a gente pode dizer, nessas quartas de final de Campeonato Paulista, ele certamente... No primeiro jogo, certamente, né? Certamente não, quer dizer, tudo bem, a gente sabe que como é eliminar, volta, aí o outro concede, aí o outro caça, e isso é muito comum acontecer. Mas, aparentemente, nesse primeiro jogo contra o Novo Horizontino, ele não vai poder jogar. Ele é hoje um reserva do Palmeiras, né? Mas acho que caminhava para alcançar a titularidade. Fez, na última partida, o seu melhor jogo, né? Marcando gols. 2 gols. Exatamente. Foi importante. Quer dizer, acho que a tendência, até pela qualidade técnica que tem, pelo jogador que era ele acabar brigando por um lugar ali de titular na equipe. Então, tudo bem. Eu até falei ontem, né, sem saber desse imbróglio todo, que não acho que ele seria titular, não. Ele não seria o titular na partida primeira contra o Novo Horizontino, mas certamente era a primeira opção ali que o Roger tinha no banco para colocar caso as coisas não estivessem andando bem. Acho que a ausência dele nos confrontos contra o Novo Horizontino não deveria ser um motivo de preocupação para o Palmeiras. Mas o motivo de preocupação é muito mais perdê-lo nos jogos da Libertadores e nos jogos mais para frente na temporada. E sobre o Zeca, já que a gente está falando de imbróglios até certo ponto semelhantes, ao que parece o Corinthians... Ao que parece não, o Corinthians recuou, né? A negociação parece no momento bastante improvável. Hoje, Mauro, tinha até uma conversa de que talvez o Flamengo estivesse voltando a negociar, mas aí com o Santos tal, você ficou sabendo de alguma coisa? O que eu soube do Flamengo há alguns dias foi de que estava completamente afastado dessa questão. Naquela situação. Isso, não tinha nenhuma novidade. Posso tentar averiguar. Estou recebendo aqui uma mensagem do presidente Pedro Abad do Fluminense, procurei ele hoje mais cedo, respondeu agora. Ele está indo para o jogo do Fluminense lá contra o Avaí em Florianópolis, indo para o estádio, e ele disse aqui, vamos analisar tudo para ver como agiremos.
Hoje eu não posso ainda te afirmar nada. É aquilo que hoje, mais tarde, cedo, falei também com o Kaká, que é o vice-presidente, deu mais ou menos a mesma versão, ou seja, o Fluminense vai analisar o contexto todo. Evidentemente já deve ter algumas ideias sobre como vai agir. Mas... Você sabe qual era a cláusula, Mauro? Do Scarpa com o Fluminense, quando cláusula de rescisão? Porque não sei qual é o valor. No caso do Zeca, o que se usa como valor, né? Eu não sei exatamente qual é o valor. O fato é que essa situação, a gente se acostumou também com uma ideia meio simplista, né? De que assim, o clube atrasou, então o jogador pode ir embora. Não é bem assim, existem situações. Por quanto tempo atrasou, o que atrasou, pagou ou não pagou. E isso só na justiça, com advogados, com juízes, que a coisa se define. A gente não está nem aqui, né, Mauro? Assim... Dizendo que está certo, quem está errado. A questão que é preciso tomar cuidado. Exato. Assim, se o Scarpa tiver razão, é razão. Se for o Flu, nós não estamos julgando isso, até porque a gente não tem conhecimento, mas exatamente. É o perigo de uma instituição entrar para o Fluminense. O Fluminense pode imaginar várias situações. Você acha que para o Scarpa voltar, o clima não dá. Já antes dele ir para o Palmeiras, já aparecia no tempo. Agora, é o seguinte, se o Flu tiver a receber, o Flu pode negociar. O Flu precisa de dinheiro e de jogadores. É claro que pode, na cabeça do torcedor, parecer fácil. Tal jogador, lá, o Palmeiras tem tantos, o Palmeiras tem para emprestar um monte. E bons até. Você imaginar que só que o Flu precisa pagar o salário desses jogadores. Então também não é assim tão simples ceder o jogador, e o salário dos jogadores do Palmeiras, o Palmeiras paga num patamar alto. Então nem sempre vão servir para qualquer clube. E clubes que estão endividados, que é o caso do Fluminense. Mas pode ir, o Palmeiras vai pagando um ano de jogador X e o Y e vai dar mais uma grana para o Flu. Estou jogando aqui. De repente começa a mudar de figura a história. Né? Quer dizer, aí é sentar, se o Flu tiver esta decisão e ela for muito favorável, para negociar e impor uma dificuldade nessa relação Palmeiras e Scarpa, o Flu pode se beneficiar disso. De um caso que ainda pode recorrer, hein? Não está definido, né? Ainda cabe recurso, tá? E teve aquele episódio do Leandro Amaral, né, um atacante que estava no Vasco, foi pro Fluminense, brigou na justiça e teve que voltar. Foi um negócio até constrangedor, teve que se reapresentar em São Januário, porque perdeu. A carreira dele, depois daquilo, praticamente não andou mais, né? Foi um imbróglio demorado, ele foi pro Fluminense, vestiu camisa e tal. Passou um tempo, o Vasco ganhou. O Fábio teve uma história também assim, que o Fábio sai do Vasco, vai pro Cruzeiro e fica rolando na justiça. Em dado momento, o Vasco consegue vencer, aí entra num acordo, Cruzeiro, Vasco, jogador, e Oscar ele fica... em São Paulo, né? Oscar, o São Paulo, recebeu um bom dinheiro. Bom né? dinheiro do Internacional. Do Internacional. Bom dinheiro. Quando ele saiu, o São Paulo ficou com a mão na frente e outra atrás. Passou um tempo, o Inter teve que pagar ao São Paulo pelo jogador. Ou seja, existem histórias aí que mostram que é sempre, como falou o Calçade, a gente não está aqui julgando nada, nem temos essa capacidade. E até um advogado que você põe aqui no ar, eles não vão dar um veredito porque a questão é muito mais complexa, né? Tem que se analisar tudo. O cara tem que ter acesso a todos os documentos para analisar e tal. Isso é o juiz que faz. Ou são os juízes, no caso, né? Ora, se foi 5-4. Mostra como polêmico no TRT, você tem entendimentos completamente diferentes aí. Então não dá para daqui dizer... É muito discutível, né? Essa que é a questão. O placar bailarino do tribunal mostra que é discutível. Né? Se fosse uma goleada, isso aí, olha, tá tudo para um lado só. Se fosse para o Scarpa ou para o Fluminense. Mas o que fica meio esquisito, que fica no ar, aí, gente, independe de qual clube, qual jogador, é essa situação, né? Coincidência, né? Mesma empresa, tem um jogador, acontece isso, outro jogador acontece aquilo. E o caso do Zeca, que tá aí, não está jogando, como disse o Jean, o rapaz não está jogando. Eu até entendo, ele até chorou numa entrevista recente, que ele foi ameaçado, então é evidente que isso aí é deplorável. Mas algumas situações também não são culpa do clube. Você vê um imbecil e ameaça o jogador, então a culpa é do clube. O que o clube vai fazer se amanhã... Então o Messi amanhã vai sair do Barcelona se algum babaca lá na Catalunha resolver que o Messi perdeu um pênalti, jogou mal e ele não quer mais o Messi no Barcelona. Aí ameaça o Messi e o Messi vai embora. Chorar, vai embora. Não, tem que achar o cara, que se faça alguma coisa. Isso aí tem diferenciações muito grandes, né, Mauro? Se você está
dentro do clube, Sim. no seu ambiente de trabalho, e aí o clube muitas vezes... Fez vistas grossas. Fez vistas grossas. Como quando manda entrar o pessoal da organizada, né? Às vezes o cara até abre o portão, né? Exatamente. Tem casos assim. Teve muito caso que aconteceu isso. Então, nesses casos, atletas. o cara tem total condição e direito de pedir para se desvincular. E acho até que deveria fazer para que os clubes nunca mais repitam esse tipo de postura. Agora, receber ameaça de babaca, infelizmente, acontece não é só com jogador de futebol, né? Acontece numa série de atividades. A gente falava, né, no começo do programa da quantidade de imbecis que ameaçam as pessoas baseados em nada. O jornalista recebe ameaça porque tem uma opinião sobre um assunto, A, B ou C, não só futebol. Diferente da do sujeito, só por isso. Só por isso. Rodolfo Vini Júnior, participação do nosso Fã do Esporte. O avatar dele é o Vinícius Júnior de óculos escuros, rubro-negro. Scarpa pensou que podia ganhar na justiça do Fluminense. Sabe de nada, inocente. Aqui, vamos ver aqui. Se o Fluminense, diz o Ricardo, agora Shimoishi, se o Fluminense não pagou o que deve ao Scarpa, como pôde derrubar a liminar? O Paulo Maduenho, o Fluminense pagou ao Scarpa o que devia para exigir a volta dele. Aqui o Douglas Costa, sou estudante de Direito, como posso conseguir um estágio no departamento jurídico do Fluminense? Os caras não perdem uma. O Ralanelli falou, alô Jean, Mauro, Plihal, Calçade, enquanto o Scarpa estiver constando no bid da CBF, ele pode jogar normalmente. Acho que não é bem assim não, né? Agora ele está impedido de jogar. Imagino que ele esteja impedido de jogar pelo Palmeiras. Acho que o próprio Palmeiras não vai colocar o jogador em campo nessa situação. Até que nem titular do time ele convenhamos, né? Embora até tenha bola para isso. Assim, as piadas do Fluminense, tribunal, tudo bem, isso é uma coisa. Agora o Fluminense perdeu, tanto que o jogador veio para o Palmeiras. Sim. Na verdade, o Fluminense não ganha todas. Perdeu, agora conseguiu caçar, eliminar. Quer dizer, são vitórias e derrotas momentâneas, né? Quando o Fluminense vendeu o Wendel, o que o clube anunciou naquela semana, quando o Scarpa estava saindo fora, é que já estava com o dinheiro e que ia acertar com ele. Essa é uma outra situação, que assim, para você em casa pensar, o cara trabalha numa empresa, a empresa entrou numa dificuldade econômica qualquer, atrasou lá 2, 3 meses de salário. Aí tem o funcionário que está esperando e tem aquele cara que fala assim, não, eu vou para a justiça. Trabalho aqui, mas eu vou para a justiça que eu quero receber, esses caras não vão pagar nunca, o cara vai... procura um advogado e tal. Aí, de repente, vem lá o chefe e fala assim, olha, entrou uma grana aqui, acertamos, então vamos acertar tudo. Tem 2 caminhos. Não, vai para a justiça mesmo ou espera para receber. Em geral, o que o cara vai fazer? Bem, vocês vão pagar? Então não vou brigar. Não, tá aqui, ó, paga amanhã. Pagou, agora está resolvido, não vai ter mais atraso. A vida segue. Isso acontece no dia a dia de tantos trabalhadores, né? Aqui e fora do Brasil. Com um jogador diferente. É isso que eu acho polêmico e discutível, embora não esteja afirmando que são... os casos de Zeca e de Scarpa, não tenho condições de afirmar isso. Mas às vezes fica a sensação de oportunidade, isso me incomoda. Oportunidade como? Já que atrasou, né? Vamos levar isso adiante, fica esse cheirinho no ar. Isso não é legal. Porque será que atrasou só de um jogador? Por que outros jogadores não fazem o mesmo? Porque não tem mercado. Então o cara fica com o salário atrasado, mas ele não recorre, porque ele não tem proposta. Mas aquele que é mais valorizado, que tem mais mercado... Alguém fala, não, vamos lá, vamos para o pau, vai para a justiça, é seu direito e tal. Então, o direito só é exercido quando lhe convém, não incondicionalmente. Senão todos deveriam entrar na justiça, atrasou o salário do time inteiro, mas justamente você vê, Zeca, Scarpa, lá atrás, Leandro Amaral, estava em boa fase no Vasco Fluminense, Oscar, tem um perna de pau aí, né? Aquele que ninguém quer, aquele jogador que fica no mercado, esse, então, não é estranho, não é esquisito. Então, assim, é claro que está errado atrasar salário. É evidente. E é uma situação em que o clube atrasa salário por incompetência, por sacanagem, por um problema qualquer. Às vezes o dirigente que está no poder já herdou uma bomba e está tentando consertar. Cada caso é um caso, tem que ser discutido e analisado com muito bom senso até. E às vezes fica a sensação de que, de fato, alguém tenta aproveitar uma brecha para se mandar. Isso porque você sabe que outros querem aquele jogador. Eu quero ver o dia que algum agente de jogador vai pegar um cara que é perna de pau, que não tem mercado, que ninguém quer contratar, ou que está machucado, e vai aproveitar um atraso salarial para entrar na justiça e levar para casa dele. Acho que não vai acontecer. Não vai mesmo. Ô, Plihal, até eu estou abrindo aqui uma matéria que está no nosso site, estou vendo se abre, de um especialista falando que, de fato, enquanto ele estiver no bid, o Palmeiras teria embasamento legal para escalá-lo. Mas, enfim, a hora que abrir a notícia, eu não sei se a gente consegue mostrar no...
A gente está tentando abrir também no Scarpa no para poder Switch. atuar pelo Palmeiras enquanto não houver mudança no bid, diz especialista. A gente está tentando abrir. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer a primeira parada desse bate-bola. Conseguindo, a gente... O Flamengo não está falando com... Não está falando com o Zeca, não. Acabei de checar a informação aqui. O Flamengo está, como diriam alguns amigos nossos, monitorando. É a palavrinha na moda no jornalismo, né? Monitorando. Virou notícia. A do mês... Fulano monitora. Quer dizer, o Flamengo está de é... braço cruzado olhando para ver o que acontece. Se o Santos e o Zeca conversarem, né? Tipo, olha, aqui não dá para ficar mais, não tem mais clima. Tem clubes interessados. Santos aceita negociar? Tá bom, traz os caras aí que a gente vai conversar. Aí, de repente, o Flamengo conversa, o Corinthians pode conversar. Mas terça-feira o presidente do Santos falou que não tem papo, né? Ele não queria papo. Ele pode mudar de ideia, né? Aí é diálogo. Qual é o termo da semana? Foram monitorando? Ritmista. Ritmista. Já passou o carnaval, mas o ritmista está a todo vapor. Né? Após o intervalo, o Flamengo que venceu o Emelec de virada em Guayaquil com um destaque absoluto para o Vinícius Júnior. A gente volta já.